Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Eu estava meditando nessa madrugada, me acordei pensando sobre identidade. O que é identidade? O que significa ter uma identidade? Nós temos um documento que nós chamamos de identidade, que nos identifica como pessoa. Diz a nossa filiação, diz o nosso sexo, diz o nosso nome completo, diz a nossa data de nascimento, o nome dos nossos pais. Todas essas informações estão no documento que nós chamamos de identidade. Mas a identidade verdadeira é aquela que diz quem nós somos, quem eu sou de verdade. É o que define a minha identidade. Eu estava pensando sobre Daniel. Daniel foi um homem, um jovem, os historiadores dizem que ele tinha 16 anos, entre 15 e 17 anos, 16 anos aproximadamente, ele e os seus amigos, quando foram levados pelo rei Nabucodonosor à Babilônia, vieram de Judá, de lá foram tirados, arrancados do meio do seu povo, quando a Babilônia leva cativo os que estão em Judá. E dentre esses, ela leva esses jovens, os jovens nobres, os jovens que faziam parte da corte, os jovens inteligentes, e ele leva esses jovens e traz para o palácio. Versículo 1 do capítulo 1 de Daniel diz: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e este levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E ele manda trazer esses jovens para que eles passem por um período de estudo. E no fim desse período de estudo, que seriam 3 anos, eles seriam arguídos, a prova final seria feita com o próprio rei Nabucodonosor. E entre esses jovens estava Daniel. Estava Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Estavam esses 4 jovens. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre Daniel. Daniel chega ali, junto com outros jovens de outras terras, de outros lugares, que Nabucodonosor, por onde ele ia conquistando, ele ia levando esses jovens. E uma das características dos caldeus é que eles eram muito admiradores da ciência e entendiam-se por ciência naquele tempo a astronomia, a astrologia e a filosofia. E eles eram muito adeptos disso. E na corte havia os sábios, que eles chamavam de sábios, os intérpretes de sonhos, os magos, os astrônomos e os caldeus. Os caldeus, quando menciona aqui no texto, na Bíblia, quando ele chama especificamente de caldeus, eles estão se referindo aos que eram dados à medicina, à ciência em si. E eles adoravam a ciência, eles idolatravam a ciência. Então, o objetivo maior deles era que fossem cercados esses reis, esses líderes caldeus, de homens cultos, que dessem a ele a direcionamento de como eles fazerem para expandir ainda mais o seu reino. E entre eles vem Daniel, esse jovem de aproximadamente 16 anos, no máximo 17 anos, junto com esses outros 3 jovens chamados Ananias, Misael e Azarias, trazem essas pessoas para a corte. E a primeira ordem que ele dá a eunuco é que esses jovens passem a comer do mesmo alimento que o rei comia e passem a beber do mesmo vinho que o rei bebia. Porém, Daniel e seus amigos decidem no seu coração não se contaminarem com as iguarias do rei. Por quê? Porque
Porque o maior objetivo daquela ordem era mudar a identidade daqueles homens. Tirar deles quem eles eram. Eles já tinham sido arrancados da sua terra, eles já tinham sido tirados do meio da sua parentela, do meio do seu povo, do meio dos seus pais, eles já tinham sido tirados do centro de adoração, da adoração ao Senhor, do templo, e agora eles arrancam eles, trazem eles para aquela terra estranha, e eles querem tirar isso deles. E a primeira coisa é mudar o que eles comiam, é mudar a sua alimentação, para que isso fosse transformando quem eles eram. Só que aqueles jovens, pelo que a Bíblia nos mostra, pelo que nós entendemos quando lemos o livro de Daniel, eles foram muito bem ensinados por seus pais. E o ensino que os seus pais trouxe a eles, trouxe uma identidade. Identidade essa que ninguém poderia tirar. O maior objetivo que eu vejo quando leio o livro de Daniel, o maior objetivo que eu vejo de Deus em permitir que aqueles jovens fossem tirados da sua família, trazidos para aquele outro ambiente, era para mostrar para os caldeus quem é o Deus de Israel. Eu e você somos a única Bíblia que o mundo lê. Eu e você precisamos demonstrar Deus nas nossas atitudes. Precisamos mostrar na nossa identidade quem é Deus nas nossas vidas. E a primeira decisão de Daniel e seus amigos é não se contaminar com os manjares do rei. Talvez se fosse nos dias de hoje, dias que nós estamos vivendo, que as pessoas têm crises de identidade, que as pessoas não têm muitos referenciais para seguir. Talvez nos dias de hoje, alguém estivesse na situação desses jovens, iria dizer o seguinte: Deus é bom, me tirou do meu povo, mas me colocou no palácio e eu vou comer da mesa do rei. Talvez o pensamento fosse esse. Porém, Daniel sabia que aquelas comidas eram contaminadas. Sabia que aquelas comidas eram sacrificadas a ídolos, eram oferecidas a ídolos, eram abençoadas por sacerdotes que serviam a ídolos e não serviam ao Deus de Israel. E Daniel e seus amigos decidem não se contaminar. E eles falam com aquele eunuco responsável por eles, Aspenaz, e ele fala com aquele cozinheiro, e eles dizem o seguinte: nos permita comer legumes e beber água, ao invés de comer as iguarias da mesa do rei e de beber o vinho que o rei bebia. Aquele chefe de cozinha ali, responsável por levar a ração diária, a porção diária de alimento para aqueles jovens, ele diz o seguinte: eu temo pela minha própria vida, eu tenho medo que fazendo assim, quando o rei os chamar, vocês estejam magros e raquíticos e com aparência triste, e isso pode custar a minha própria vida. Daniel sugere então para aquele chefe que faça um teste com ele por 10 dias com eles. No final de 10 dias, se ele vê que está dando certo, então ele permita que eles continuem assim. E no final de 10 dias, eles estão com aparência melhor. A Bíblia diz que eles estão mais robustos e os seus rostos estão mais brilhantes do que de todos os outros jovens que comiam a porção do rei e bebiam o vinho do rei. Deus estava mostrando àquele chefe de cozinha que ele era com Daniel e com os seus amigos. Porque o objetivo de Deus era mostrar quem ele era aos caldeus. Porque quando os caldeus vêm, e quando o texto nos informa no versículo 1, que Nabucodonosor levou os utensílios da casa do Senhor, eles entendiam com isso que o Deus deles, que os deuses que eles serviam era superior ao Deus de Israel, já que eles entraram na casa do Deus de Israel e saquearam o que havia naquela casa. Então eles tinham esse entendimento que o Deus de Israel, que o Deus de Daniel
era inferior aos deuses que eles serviam. E para que eles percebessem quem era o Deus que Daniel e seus amigos serviam, Deus demonstraria em ações diretas, porque eles precisavam ver. E ninguém vê Deus. Eles iam ver Deus através das atitudes e identidade daqueles jovens. Aleluia! Aonde você estiver, você pode demonstrar Deus na sua vida, de um jeito ou de outro. Aonde você estiver, você como servo de Deus, você que já entregou a sua vida ao Senhor, diz que serve ao Senhor, você vai demonstrar Deus de um jeito ou de outro. Se as suas atitudes forem boas, Jesus disse que se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem de luz, todo o teu corpo será bom, todo o teu corpo será de luz, todas as tuas atitudes serão de luz. Mas se os teus olhos forem maus, grandes trevas serão. Então nós demonstramos Deus, nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler de um jeito ou de outro. Ou nós vamos demonstrar quem é Deus, o Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso, cheio de amor. Ou nós vamos demonstrar que nós não conhecemos a Deus, mas nas nossas atitudes, na nossa identidade, quem nós somos, diz a quem nós servimos. E no final, eles queriam também mudar o nome deles, porque como eu disse no início, o nosso nome fala de quem nós somos. E para o povo de Israel, o nome era algo muito importante. Você vê quando Jacó, ele luta com aquele anjo, ele luta com aquela teofania, que aquele anjo era uma representação do próprio Deus. O que ele quer é ser abençoado. E a bênção que o Senhor dá, ele é mudar o nome dele. Porque o nome dele significa enganador, usurpador, Jacó. E ele quer mudar esse nome, e o Senhor dá o nome a ele de Israel. Rebanho do Senhor, povo do Senhor. O nome dele é mudado, porque o nome fala de quem se é. O nome, por via de regra, aqui entre o povo hebreu, tinha um grande significado. Nós vemos a história de Jabez, por exemplo, que pede ao Senhor para mudar o seu nome, porque o nome significa dor. Ele pede ao Senhor para lhe abençoar, para lhe fazer próspero. E o Senhor faz isso na vida de Jabez, apesar do seu nome trazer uma conotação de sofrimento, de tristeza, de dor que ele causou à mãe ao nascer. Deus muda a sorte de Jabez, porque ele ora ao Senhor. Então o nome tem muito peso, tem muito significado. E a primeira coisa que aqueles caldeus querem fazer é tirar esse significado desse nome de Daniel e de seus amigos. Cada um desses jovens, no seu nome trazia o nome de Deus. Cada um desses jovens, no seu nome, tinha um significado que engrandecia o nome de Deus. Por exemplo, Daniel, no hebraico, significa Deus é meu juiz. E eles querem mudar para Belzazar, que significa filho de Bel, que é um Deus que eles adoravam, que também é uma conotação de Baal. Então eles querem mudar, eles mudam os nomes desses jovens, querendo tirar a identidade deles. Só que a identidade deles estava inculcada, estava demonstrada em quem eles eram de fato. As suas atitudes demonstravam quem eles eram. Os nomes poderiam ser mudados, mas não mudariam quem eles eram em Deus. Aleluia! Esses jovens tinham Deus no seu DNA. Esses jovens tinham Deus nas suas atitudes. Esse Daniel tinha Deus em quem ele era, nas suas atitudes. E a Bíblia diz que no final do tempo, dos 3 anos, eles foram arguídos pelo rei, pelo próprio rei Nabucodonosor. Fariam aquela faculdade de 3 anos, no final seriam arguídos pelo rei. A alimentação tinha a ver com a aparência física, mas para eles se saírem bem, eles precisavam estudar. É muito importante você estudar. Não vai fazer uma prova dizendo o seguinte: não, Deus está comigo, não preciso estudar, quando chegar lá eu faço uma oração e eu vou ser o primeiro nessa prova. Se você fizer assim,
Quem estudar vai estar na sua frente mesmo que não sirva a Deus. Então tem coisas que é da nossa parte. Esses jovens com certeza se dedicaram ao estudo. E no final daqueles dias o Senhor os deu sabedoria e discernimento. Isso aí quem dá é o Senhor. Mas estudar, o conhecimento, nós precisamos ler, precisamos estudar, precisamos pesquisar para ter o conhecimento. E a Bíblia diz que no final o rei os arguiu. Entre todos, versículo 19, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Daniel se destaca entre aquelas pessoas ali. É algo tão extraordinário a questão da identidade de Daniel, a questão de Daniel saber quem ele era, é algo tão extraordinário, que ele passa por vários reis, o império dos caldeus é derrubado, cai, e se levanta outro império, que é dos medo-persas, e Daniel continua servindo ao Senhor, Daniel continua na corte, continua em evidência, para mostrar para aquele povo quem era Deus. E acontece isso, aquele rei fica sabendo que esses homens são cultos, são inteligentes, mas ele ainda não sabe que é Deus o responsável por essas coisas. Então, para que Deus seja conhecido, Deus coloca uma prova. Geralmente, quando nós passamos por prova, nós achamos, tem pessoas que chegam até a dizer que é um castigo porque pecou, mas geralmente as provas são para que nós façamos, através dessas provas, Deus conhecido no ambiente em que nós estamos. E o rei tem um sonho, Nabucodonosor tem um sonho. E amanhece o dia, Nabucodonosor não lembra do seu sonho. E ele chama aqueles magos, aqueles caldeus, ele chama todos aqueles feiticeiros, no versículo 2 do capítulo 2, diz que ele manda chamar os encantadores, os magos, os feiticeiros e os caldeus. Para quê? Para que declarassem não só a interpretação do sonho, mas o próprio sonho. Amanhece o dia, ele não lembra o que ele sonhou. E ele quer que aqueles homens lembrem do sonho e deem a interpretação do sonho. E ele sugere isso para aqueles homens, e aqueles homens dizem, rei, nos conta o sonho. E quando nos contar o sonho, nós te daremos a interpretação. Ele diz, vocês não estão entendendo, não estou dizendo que eu quero que vocês lembrem o sonho que eu sonhei e deem a interpretação desse sonho. E aqueles homens começam a entrar em desespero, porque eles chegam a dizer o seguinte, isso é coisa que só os deuses sabem fazer e eles não habitam entre nós, não tem como nós dizermos o sonho que tu sonhaste, ó rei. Estás pedindo de nós algo impossível. Então o rei dá uma ordem para matar todos aqueles homens e queimar suas casas e as suas famílias. E quando vão buscar Daniel e seus amigos, porque eles também eram sábios, eles foram escolhidos na prova de arguição que o rei fez, e ficou como os sábios. E quando ele vai buscar Daniel diz, o que está acontecendo? Por que essa medida tão radical? Por que vai todo mundo morrer? Aí o eunuco do rei diz, o chefe da guarda do rei diz para Daniel qual é o motivo. Aí Daniel diz o seguinte, me leva até o rei. Ele vai diante do rei e diz, rei, algo que está pedindo é algo muito difícil. Mas o meu Deus é capaz de fazer isso. Me dê só um tempo, que eu vou orar, vou reunir os meus amigos, nós vamos orar. E Deus vai me fazer saber o seu sonho e a sua interpretação. Daniel procura seus amigos, vai com eles e diz para os seus amigos o seguinte, vamos orar. Porque o rei teve um sonho, ele não lembra do sonho, ele quer que se diga o sonho que ele teve e a interpretação do mesmo. E eles vão orar ao Senhor. E Daniel coloca diante do Senhor aquela situação. E a Bíblia diz que na madrugada o Senhor vem com uma visão a Daniel e demonstra todo o sonho que o rei teve. E junto com o sonho o Senhor dá também a interpretação. Daniel vai, procura o chefe da guarda e diz, me coloca diante do rei, porque eu já sei o que ele sonhou e a interpretação do que ele sonhou. Daniel vai até o rei Nabucodonosor e ele diz a Nabucodonosor o que ele sonhou e a interpretação do que ele sonhou. Mas primeiro ele diz, não é porque eu seja melhor dos teus que aqui te servem, não é porque eu seja diferente, é porque eu tenho um Deus que sabe todas as coisas. Eu tenho um Deus que permitiu, ó
ó Rei, que tu nos tirasse do nosso povo e nos trouxesse aqui para mostrar quem é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E naquele dia, Nabucodonosor e toda a corte dos caldeus entendem quem é o Deus que Daniel serve. Identidade espiritual é demonstrar quem é Deus na nossa vida. Quem sabe a gente continua no próximo episódio sobre ainda esse assunto, mas eu quero concluir para o vídeo não ficar muito longo. Mas Daniel depois serve ao filho de Nabucodonosor e ele também mostra quem é Deus. Deus bota uma outra prova. Depois, quando chegam os medo-persas, Deus enaltece Daniel ainda ali na coxa. Agora ele já se torna a terceira pessoa depois daquele rei. Mas aí vem mais outra prova e ele é colocado na cova dos leões. Por quê? Porque agora era outro império. E aquele outro império precisava saber quem era Deus na vida de Daniel. Muda reis, passa, um império cai, outro império é levantado, um rei morre, outro rei é entronado, mas Daniel continua com a sua identidade, demonstrando nas suas atitudes quem é Deus na sua vida. Demonstre Deus por onde você andar. Seja uma Bíblia aberta, para que as pessoas vejam através das suas atitudes quem é Deus na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação. E que a sua identidade em Cristo seja algo que não é negociado e que não pode ser mudado por nenhuma circunstância dessa terra. As circunstâncias difíceis são oportunidades de demonstrar Deus para os que estão ao seu redor. Deus te abençoe em nome de Jesus.